Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Filipe Pinhal. Para nós é interessante ver que é possível alguém com a sua idade ter memória de coisas que se passaram há 10 anos, sem notas, sem nada, e, portanto, isso revela muito também, não da sua vontade, mas da falta de vontade de outros que aqui estiveram para falar sobre estes assuntos. Uma pergunta muito concreta para começar. Há bocado falava da empresa, da Heidrick & Struggles, que terá acompanhado o processo de mudança dentro do banco, da parte da organização. Eu não sei se sabe, mas esta empresa é especializada em recrutamento de recursos humanos, não é nisso? Prestou o trabalho ao BCP. Acha que esta empresa serviu para sabotar o BCP ou para encontrar informação para ajudar esta operação? Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. De quê? De que essa empresa foi o operacional para captar informação dentro do BCP, porventura por recurso a meios tecnológicos que a ongoing dominava. Acha que considera com que objetivo? Para quem? A regimentada, vamos lá ver, a Heidrick & Struggles começa a trabalhar para o BCP ainda no outono de 2005 e apresenta o seu trabalho de alteração do modelo de governance em fevereiro ou março de 2006, porque o modelo dualista, com eleição do Conselho de Administração Executivo e eleição do Conselho Geral e de Supervisão, ocorre em março. Portanto, é na Assembleia de março de 2006 que o BCP adota o modelo dualista, que é uma alteração de estatutos e adota o modelo dualista. Portanto, a Heidrick & Struggles teve muito tempo para conhecer por dentro toda a organização e o quem é quem dentro do BCP para saber em que pontos é que se apoiava. Essa empresa nunca fez recrutamento pessoal para o BCP? Aquilo que se dizia no mercado, na altura, é preciso ver como é que a Heidrick & Struggles inicia atividade. Existia a ongoing e é criada a Heidrick & Struggles, ou é criada a Heidrick & Struggles e a seguir a ongoing. Creio que a ordem até é esta, primeiro a Heidrick & Struggles. A Heidrick & Struggles é contratada pela Galp, pelo seu presidente António Mexia, para fazer o trabalho de avaliação dos quadros da Galp. Depois o Dr. António Mexia integra o governo do Dr. Pedro Santana Lopes, como Ministro das Obras Públicas, correspondente a equipamento social, e encomenda à Heidrick & Struggles o mesmo trabalho para todas as empresas dependentes do seu Ministério, a saber, Metro, Admitctap, CP, Transtejo, todas as empresas de transportes. A seguir, Dr. António Mexia sai do governo, mas passa a informação ao engenheiro José Sócrates de que aquela empresa conhecia todos os quadros de Portugal, conhecia tudo, seca e meca e arredores. E aquilo que se dizia na altura, a verdade, mas isto são rumores de mercado, que todas as nomeações feitas pelo governo José Sócrates foram do alfobre da Heidrick & Struggles. Ou seja, era do interesse de toda a gente Compromisso Portugal. É preciso ver que o Compromisso Portugal reúne no Convento do Beato à volta de 400 pessoas que foram ali todas de uma determinada faixa etária, a faixa etária dos 40 anos. Nós temos os melhores cursos, nós temos a melhor formação, portanto, os velhos, ou seja, a geração de 60, que saia dos lugares e que nos dê o lugar a nós. Nós estamos aqui para salvar Portugal, não é? Portanto, há aqui um conflito geracional que é evidente, não é? E, portanto, a Heidrick & Struggles consegue surfar esta onda com enorme habilidade, diga-se, mas também com muitas ajudas. Porque a partir das empresas de transportes saltou para o BES, depois foi chamada para a EDP, leia-se António Mexia,
Depois foi chamada para o BCP, leia-se Paulo Teixeira Pinto, em conjunção com António Mexia, e, portanto, passou a ser aliciante para aquelas pessoas todas que foram ao convento do Beato estarem nas boas graças do Sr. Rafael Mora e do Dr. Nuno Vasconcelos, porque isso era mais ou menos garantia de um posto agradável onde houvesse influência do governo. Portanto, o que se passou nos bastidores, nessa altura, foi isto, à parte de coisas que já entram no domínio da teoria da conspiração. Muito bem. Esta audição e esta comissão de inquérito não tem como objetivo perceber a novela dentro do BCP ou o que aconteceu de facto no BCP. O nosso interesse aqui no BCP é perceber como é que um banco público foi utilizado ou não para interferir nessa guerra e os custos que isso teve para Portugal. A pergunta que eu lhe faço é muito concreta. Tendo em conta o seu conhecimento da realidade do país, desde então, do setor financeiro, económico e político, acha possível que a Caixa tenha feito este movimento desta escala sem o conhecimento do Governo desta operação, da tutela política? A resposta à sua pergunta é acho impossível. O resultado foi que os bancos que têm lucros em Portugal são estrangeiros e os dividendos vão para o estrangeiro. Não sei onde pagam impostos, se pagam impostos a Portugal ou se os impostos são todos pagos na casa-mãe, através de um processo de consolidação contabilística. Sei que o próprio BCP, enfim, neste momento está dividido entre interesses chineses e interesses angolanos e não se percebe bem, percebe-se? Pois, não sei, eu não sei o Santander onde é que pagará impostos. Não sei o Santander. Alguns pagará cá também, esperemos. Pois, não, de certeza, não é? É possível. Mas o que sei, peço desculpa, o que sei é que os dividendos, os bancos que pagam dividendos, os dividendos são exportados. E os bancos que poderiam pagar dividendos aos portugueses, bom, o BCP vai agora pagar um dividendo simbólico aos seus acionistas, mas teve muitos anos sem pagar. Soutor, aqui o nosso interesse não é só os dividendos, isso é na comissão da COFMA. Sim, aqui é os prejuízos e as imparidades. E, portanto, o que nós queremos saber é porque é que os portugueses estão a pagar tanto dinheiro aos bancos para fazer face aos prejuízos que tiveram e às imparidades. É esse o nosso foco. Portanto, se o dinheiro da Caixa, dos portugueses, dos depositantes, foi usado para um assalto, nós queremos saber quem é que sabia e quem é que deu a ordem, o tiro de partida. É possível acontecer tanta coisa no setor financeiro, sobretudo este assalto, sem a conivência ou o beneplácito do Banco de Portugal e do seu governador? Houve beneplácito e houve cumplicidade, porque o próprio Dr. Vítor Constâncio, o governador ao tempo do Banco de Portugal, conduziu operações, não é? Conduziu a operação designadamente do dia 20 e do dia 21 de dezembro. É uma operação que é conduzida por ele. Se ele foi instrumentalizado por alguém ou não, ou se foi de sua iniciativa, não sei. Só ele é que poderá dizer. Agora, ele foi parte ativa nessa matéria. Eu posso afirmar que Vítor Constâncio e o Banco de Portugal caucionaram ou tornaram legal um processo de assalto ao BCP? O Banco de Portugal não sei, porque não sei que opinião, se o Dr. Vítor Constâncio agiu por iniciativa própria ou em resultado de uma decisão do Conselho de Administração do BCP. Relativamente ao Dr. Vítor Constâncio, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a destruição do BCP não teria acontecido se o Dr. Vítor Constâncio, se em vez do Dr. Vítor Constâncio sentado na cadeira de governador do Banco de Portugal, estivesse o professor Pinto Barbosa ou o Dr. Manuel Jacinto Nunes ou o Dr. Silva Lopes, não teria acontecido isto, não é? Mas eu recordo que isto aqui não é uma espécie de rescaldo ou de refrega ou de vingança sobre o que aconteceu ao BCP e assim em particular. E eu respeito muito isso, qualquer um de nós que não sente não é filho de boa gente. Nós aqui queremos perceber é o que aconteceu na Caixa. O BCP é uma questão colateral. E, portanto, o que nós queremos saber é se era possível que se tivesse usado tanto dinheiro da Caixa Geral de Depósitos
para ir ao BCP, salvo seja, sem a conivência do Banco de Portugal e do seu governador? Todas as operações que são realizadas por um banco são imediatamente comunicadas no próprio dia em que o crédito é posto à disposição dos clientes, são comunicadas por ficheiro eletrónico à Central de Riscos do Banco de Portugal. Portanto, a Central de Riscos do Banco de Portugal teve conhecimento, caso a caso, das verbas emprestadas pela Caixa Geral de Depósitos e a quem. Não foram só os montantes. E verbas dessa natureza, de 300 milhões de euros, 350 milhões de euros, não podem passar despercebidas ao supervisor. Portanto, o Banco de Portugal acompanhou dia a dia, porque todos os dias, no momento em que os processos automáticos que transferem o dinheiro da conta do banco para a conta dos clientes por força de empréstimos concedidos, como subproduto dessa transferência, tudo isto se passa a nível eletrónico, não tem intervenção humana, o mesmo ficheiro segue para a Central de Riscos do Banco de Portugal, que obviamente monitoriza o crescimento do crédito dado pela Caixa. A Caixa, num dia só, quando fez o financiamento ao Sr. Berardo, aumentou o crédito 350 milhões de euros. Não é possível que uma verba destas tenha passado despercebida ao Banco de Portugal. Tenho mais uma pergunta para si. Quando foi alertado das queixas, da denúncia do Sr. José Berardo, contou-nos há pouco que tinham existido 2 administradores que se tinham voluntariado para colocar o seu lugar à disposição se para a sua lista entrasse o engenheiro o Dr. Santos Ferreira e o Dr. Armando Vara. Isto é verdade, não é? É verdade. Disse isso há pouco. Dr. Paulo Macedo e Dr. Miguel Maia Muito bem. voluntarizaram-se para saírem da lista. Portanto, se eles já sabiam disso, era porque Armando Vara e Santos Ferreira estavam já muito antes preparados, muito antes da data que nós achávamos que era a data final, que era a final do mês, para ir para esses lugares do BCP. Mas a pergunta importante para mim não é essa, é: alguma vez sentiu que se tivesse anuído à ida deles para o BCP, essas denúncias não seriam valorizadas pelo Banco de Portugal? Não pus sequer essa questão. Não pus sequer essa questão porque para mim era inconcebível sequer dizer a alguém que eu tinha convidado para a minha lista para sair para dar Portanto, foi um assunto em que eu não pensei. Mas eu não estou a pôr a hipótese, naquela altura, de o fazer. Como o Sr. Doutor já disse aqui várias vezes hoje, foi aprendendo ao longo dos últimos anos. Eu pergunto-lhe hoje, olhando para o filme para trás, o que é que pensa sobre isso? Assim que o Dr. Paulo Teixeira Pinto saiu do banco, começaram imediatamente a fazer-se apostas sobre qual era a composição do novo Conselho de Administração do BCP. E começou-se a falar numa lista, há notícias dos jornais sobre isso, numa lista liderada pelo Dr. Carlos Santos Ferreira, que inclusive tinha sido administrador de uma companhia de seguros do BCP. Portanto, era um homem da casa. Começou-se a falar nisso, como coisa natural. E o Dr. Carlos Santos Ferreira disse sempre que nunca avançaria contra mim, que era meu amigo e nunca avançaria contra mim. O Dr. Carlos Santos Ferreira veio depois justificar-se, dizer que só avançou para a presidência do BCP quando teve a certeza que o Filipe Pinhal saía, o que não é verdade, porque o Filipe Pinhal só disse que saía aos acionistas do Conselho Superior na reunião que teve lugar no dia 30 ou 31 de dezembro. E o Dr. Carlos Santos Ferreira já estava desde o dia 3 de dezembro na lista. Primeiro como candidato a integrar a minha lista e depois na lista, elaborada pelo Grupo dos 7 e a lista que saiu não necessariamente da reunião do Banco de Portugal do dia 21 de dezembro, mas na lista que saiu, na composição do Conselho de Administração que saiu da reunião na EDP do dia 22 de dezembro. Pois nós agora percebemos que o parto
o parto teve lugar nessa altura, mas a inseminação tinha sido feita muito antes. É isso que percebemos hoje. Olhando para a Caixa, quem era um dos maiores... Peço desculpa, eu continuo a insistir na declaração que está no público online do dia 30 ao dia 31, em que o Sr. Berardo diz, preto no branco, o Dr. Miguel Cadilho chega tarde. Nós estamos a tratar disto desde maio. Está lá, não é? Aí não cabem dúvidas. Vou ser sincero, das pessoas mais sinceras que vieram a esta comissão, além de si, foi o Sr. José Berardo, porque ao menos disse aquilo que pensava. Há aqui parece uma complacência de tanta gente, uns silêncios geridos entre todos, que raramente falam para não se comprometerem e para não serem comprometidos. E, portanto, desse ponto de vista, por mais que nos custe, é esta a realidade. Olhando do BCP para a Caixa, alguma vez sentiu que este conjunto de investimentos ruinosos da Caixa nunca seriam possíveis num banco como o BCP ou qualquer outro banco privado? Ou seja, acha que a Caixa era mais sensível, por exemplo, à pressão política e à prioridade dada a certos projetos que noutros bancos não teriam viabilidade? Só posso responder à segunda parte da sua pergunta. À primeira parte, eu não sabia a composição da carteira de créditos da Caixa e, portanto, não poderia sentir nada. Agora, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o empréstimo à Laceda não seria aprovado no BCP. Isso não tenho, por aquilo que eu conheço, remetendo-me exclusivamente às informações que são públicas. O empréstimo à Laceda não seria aprovado no BCP. Porquê? Porque não existiam, porque o projeto, daquilo que se sabe, o projeto não era um projeto suficientemente profundo. O estudo de viabilidade do projeto, ao que é publicado, segundo as notícias que são públicas, era um estudo mais do que deficitário, não é? Portanto, era uma coisa perfeitamente embrionária. Emprestou-se, naquele caso, dinheiro com base exclusivamente, só pode ser, com base ou em orientações políticas para aprovar, ou então na qualidade dos acionistas, e não se vê que a Laceda fosse, ou o seu sócio português fossem acionistas com uma capacidade de investimento indiscutível. Portanto, pressão política. Vamos lá ver. É a minha dedução, mas vale o que vale. Eu vou fazer a minha última, tenho 3 perguntas para lhe fazer, aproveitar este último tempo. 3 perguntas muito concretas. O BCP recebeu comunicação do Banco de Portugal para reduzir créditos para compra de ações do próprio BCP. Isto, segundo nós percebemos, foi por alturas de 2003. Tendo em conta que a exposição da Caixa a créditos para compra de ações de concorrente, como o BCP, era tão elevada, não acha que devia ter sido também aliciado ou sugerido que reduzisse essa exposição por parte do Banco de Portugal? Primeira pergunta, porquê é que isso não aconteceu e se alguma coisa mudou nesse período por parte do Banco de Portugal, se era influência política ou não? Dizer-lhe sobre Laceda que, curiosamente, a administração da Caixa BI, no início, pensava exatamente como o Dr. Filipe Pinhal pensava. Terceiro, tendo em conta que é um dos mais antigos banqueiros deste país, acha normal que um banco público, Caixa Geral de Depósitos, entre no negócio do crédito especulativo para compra de ações com rácios de cobertura de 100%, a preços muito mais baixos do que, por exemplo, o preço de um crédito por uma atividade industrial? Isto, se calhar, nem um banco comercial faria. A Caixa, que é o banco público, fez. Isto era concebível? Qual é a sua opinião sobre isso? Quando o banco público, com o dinheiro dos contribuintes e dos depositantes, tem ações de mercado muito mais arriscadas que um banco comercial, empresta dinheiro com riscos muito superiores à banca comercial, porque na prática aquilo que nós chegamos, conclui o Sr. Presidente,
é que o padrão de comportamentos que nós queremos aqui perceber é se neste período do país o poder político, o poder financeiro e a Caixa Geral de Depósitos ignoraram muitos dos alertas do risco do própria Caixa, das próprias preocupações dos restantes bancos. Tenho que concluir, Sr. Deputado. E agiram de forma completamente irresponsável. Muito obrigado. Vou procurar responder diretamente ao Sr. Deputado. Não era natural que o Banco de Portugal pusesse à Caixa Geral de Depósitos as mesmas reservas que pôs ao BCP relativamente ao financiamento de ações do próprio banco, por uma razão simples. A lei não permite que um banco tenha ações próprias ou assimiladas, e assimiladas são as dadas em garantia ou penhoradas, que ultrapassem 10%. Ora, a Caixa não tem ações, não emite ações, portanto não lhe era aplicável. Agora, há uma coisa que o Sr. Deputado tem razão, é que não tem nenhuma racionalidade económica o financiamento para esta finalidade. Eu só encontro uma, que já aqui expressei, que era a avidez da Caixa em ultrapassar o BCP no ranking de crédito, porque as percentagens eram mais ou menos esta. Nos depósitos, a Caixa era a primeira com 23% ou 24%, o BCP era segundo com 22%, 23%. No crédito, as posições estavam invertidas. O BCP tinha 23% ou 24% de cota de crédito e a Caixa 22% ou 23%. Todo o financiamento que a Caixa fizesse a clientes seus para pagarem ao BCP significava aumento de crédito na Caixa e diminuição de crédito no BCP, e a administração da Caixa, se quiser, ganhava essa taça, não é? Ultrapassava o BCP no ranking do crédito, não é? Relativamente à outra pergunta que fez, ainda sobre a racionalidade económica, eu fui diretor da Caixa. Eu também exerci funções na Caixa Geral de Depósitos. Eu também pertencia a uma comissão de crédito na Caixa Geral de Depósitos. Em época muito longínqua, é certa, 1985, portanto 20 anos antes destes factos, e eu não sei que modificações é que houve na orgânica da Caixa. Agora, houve dois bancos que sempre existiram, ou um deles até certa altura, como instrumentos da política económica do Governo. Um era a Caixa Geral de Depósitos, o outro era o Banco de Fomento, criado em 1958 e depois integrado no BPI. Portanto, esses dois bancos estavam ao serviço dos planos de desenvolvimento da atividade económica, serviam a economia. Ora, eu não vejo como é que os financiamentos ao Sr. Berardo e ao Sr. Manuel Fino pudessem servir a economia.